Olá, olá, pessoal! E aí, como vão todos? Essa live está acontecendo no domingo de Páscoa. E olha só que interessante, gente. É o domingo de Páscoa, aonde a gente comemora a ressurreição do Cristo. Aliás, uma ressurreição que eu gosto sempre de destacar, né? Jesus Cristo veio para cá para justamente mostrar para a gente que a morte não existe. Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E aí subiu aos céus, uma coisa que ninguém conseguiu esconder essa parte da história. No entanto, o que a gente vê? A gente vê Jesus só sendo vendido, entre aspas, né? Exibido, significado, preso numa cruz, sangrando, com uma coroa de espinhos. E aí isso deixa a gente nesse lugar. Olha, se Cristo, né, o Filho de Deus, sofreu desse jeito, a você, pobre mortal, só te resta sofrer calado também, né? Para depois conquistar o paraíso, sabe lá Deus aonde, não é isso? Então, gente, no entanto, quando Jesus ressuscita como Cristo ao terceiro dia, ele está fazendo o quê? Ele está enlaçando mundos para nós. Ele está mostrando que existe outro mundo, além desse mundo material. Olha que coisa fantástica. Então, enlaçador de mundos, vamos a essa onda encantada a absorver a frequência vibracional desse tempo maravilhoso. Depois de 2000 e tantos anos, se a gente não acordar para essa realidade de que existe um mundo além desse aqui, material, e um mundo que a gente não vê, porque Jesus ressuscitou e ascendeu para um outro mundo que a gente não vê, no entanto, ele existe, porque ele continua vivo em nós, não é isso? Então, gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa onda encantada e principalmente hoje eu quero destacar esse selo, né? Vamos dar uma olhada no significado desse selo, o enlaçador de mundos. Ele traz a ação de igualar. Quando a gente faz os estudos do tarô, a gente aprende que a gente consegue libertar a nossa mente, abrir a nossa mente para a dimensão da intuição, para a dimensão espiritual, quando a gente, ao invés de olhar para a nossa realidade, avaliar, julgar e classificar, olhar para a nossa realidade buscando as analogias, os semelhantes. O semelhante, o que existe de semelhante entre Vasco e Flamengo? Se a gente for olhar pelo lado material só da nossa vida aqui, a gente já vê uma rivalidade, já tem um monte de história para contar a respeito dessa rivalidade, não é mesmo? Mas se você olha com um olhar que busca a semelhança, a analogia, qual é a analogia entre Vasco e Flamengo? Aí você fala, são times. Quando você percebe que são times, a sua mente se abre para tudo aquilo que corresponde a time de futebol. É um esporte, tem vários campeonatos, é um esporte que é muito bem pago. Pronto, você pode escrever histórias a respeito do esporte futebol, que é a semelhança, a analogia que une os dois times Vasco e Flamengo. Percebe? Então, o sentido de igualar, encontre a semelhança, encontre o lugar onde somos um, entre você e aquilo que você vê como seus problemas ou seus obstáculos. Encontre a semelhança, faça essas analogias e entregue ao poder da transformação. Porque quando a gente enlaça mundos, a gente transforma, a gente modifica a forma. E como na natureza nada se perde, tudo se transforma, nada irá se perder, mas irá se transformar. A gente está tendo uma oportunidade de mudar, de fazer diferente. Aqui, olha, a essência do selo é a oportunidade, o poder é a transformação e a ação é igualar. Então, aqui, o que cabe a nós aqui nessa dimensão, em relação a essa frequência do enlaçador de mundos, é fazer analogias, é perceber os semelhantes,
né? A consciência crística que habita em nós, ela por si só transforma. Isso eu sempre digo. Quando você tem alguma questão sua a ser resolvida, quando você põe consciência nessa questão, quando você tem assim, aquelas situações repetitivas que você não sabe por quê, mas aí você faz uma terapia, você faz uma autoanálise, você joga o tarô para o autoconhecimento e aí você consegue acessar aquela emoção. Você consegue acessar aquela emoção que gera o comportamento que, por sua vez, perpetua as situações repetitivas na sua vida. Quando você toma consciência dessa emoção, pronto, você já colocou o fogo transformador da consciência, a luz do Espírito Santo, que é a consciência. É essa labareda de fogo sobre as nossas cabeças, que é a nossa consciência, que nos coloca no topo da cadeia de todos os seres vivos no planeta Terra, porque nós temos consciência. Ou pelo menos deveríamos tê-la, né? Praticá-la com mais afinco. Então, esse poder é o poder da transformação. Quando você toma consciência, você já está acionando o fogo da transformação. E no caso do enlaçador de mundos, o que a gente vai ter? A gente vai ter a abertura de oportunidades. Oportunidades. Veja, que momento maravilhoso para a gente se abrir às oportunidades. Um momento em que está todo mundo hoje, né, com a mente ligada na Páscoa, na ressurreição do Cristo, da fraternidade, da solidariedade. Então, que ótimo! Vamos lembrar, gente, vamos lembrar que Cristo ressuscitou, que Ele mostrou em loco ali, ao vivo e a cores, que nós, como seres humanos, né, porque Ele se fez Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, como humano, que foi para mostrar para a gente que nós somos muito mais do que nós achamos que somos. Olha, nós podemos ressuscitar, tá vendo? Isso não é só para o Cristo, isso é para todos nós, porque Ele veio na forma humana para mostrar para a gente o que a gente pode fazer na forma humana. E a gente pode ressuscitar várias vezes na vida. A gente ressuscita, e aí eu vou trazer aqui o arcano maior do tarô para ajudar a gente a entender melhor. Óbvio, né, que o arcano maior do tarô, que é análogo, que representa o enlaçador de mundos, é a morte. É a morte porque a morte transforma, ela muda a forma. Então, o que é que o tarô ensina para a gente? O tarô ensina para a gente que a morte, ela é uma mudança irreversível. E ela não é só em relação à morte física, porque, por exemplo, ela pode representar uma mulher grávida. Porque essa mulher, a partir do momento que ela ficou grávida e tem filhos, ela nunca mais será a mesma pessoa que ela era antes. Porque ela vai mudar. As mudanças hormonais da vida jovem para a vida adulta, que acontece tanto com os homens quanto com as mulheres, também representam essa morte. Então, a gente tem aqui, olha, nessa carta, nesse arcano maior do tarô, um exemplo, né, de como se deve lidar com essa energia. Você tem aí 2 adultos e uma criança, estou aproximando aqui para você ver melhor. Você tem aí 2 adultos e uma criança que entregam, seja lá o que for que a morte veio buscar. O que isso representa? Isso representa que quando uma transformação se apresenta na nossa vida, a maneira mais inteligente de lidar com ela é entregar a ela o que ela veio buscar. Então, entregue a essa transformação o que ela veio buscar. Porque ela vai igualar uma situação. O que é igualar uma situação? Então, agora, se você prestar atenção no ternário que esse arcano maior do tarô está, olha, está no ternário dos enamorados, aqui, ternário dos enamorados e do julgamento. Os enamorados, eles se referem às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio.
Inclusive, o selo análogo é o do humano, é o livre-arbítrio. E o julgamento é quando a gente ganha uma nova consciência. É uma nova consciência, quando a gente eleva a nossa consciência para além do quadrado da matéria. Como, por exemplo, a gente está fazendo agora, né? A gente está começando a pensar que é mesmo, né? Jesus ressuscitou. Ah, então é mesmo, né? A gente também pode ressuscitar. Será? Talvez. Quer dizer, você está, né, visitando essa nova consciência. Algumas pessoas que seguem aqui o canal já têm isso claro. Tem outras pessoas que seguem aqui o canal e que são interessadas ou que praticam o Tzolk'in, porque isso já é o chamado da sua alma, dessa dimensão da sua alma, que sabe que a vida é muito mais do que essa vida material que a gente vive aqui na Terra. E aí começa a estudar os selos, começa a querer se interessar como é que essa história de que somos cósmicos, que somos galácticos, como é que é isso? Onde está isso em mim? Eu quero aprender a manifestar isso em mim, eu quero ser esse ser. Então, essa é a nova consciência que está representada no arcano maior do tarô, o julgamento, que é análogo, por exemplo, ao caminhante do céu, que a gente acabou de viver a onda encantada agora. Então, o que é a morte aqui, né, nesse septenário das transformações, das dinâmicas emocionais, representa? A morte vem, gente, para colocar a nossa vida no rumo quando a gente toma muitas decisões que nos desviam de nós mesmos, sabe? Quando você está, por exemplo, está trabalhando naquele emprego muito errado, sabe? Muito ruim para você, que você está adoecendo ali, que não está legal, e aí nada, sabe? Mas você tem que, né, na sua visão materialista, 3D do mundo, você não consegue ver outra saída, porque você tem que trabalhar para pagar suas contas e é aquele trabalho que você tem, então você não vê outra saída. Mas só que aquilo está indo muito de encontro à sua alma, de encontro é se chocando, né? Ao encontro é quando combina, de encontro é quando se choca. E esse emprego, esse trabalho seu está indo muito de encontro. A sua alma, ela tá ruim, ela tá adoecendo, ela não está conseguindo se expressar na sua personalidade. E aí você está perdendo força vital. Aí você é demitido. Ou seu companheiro é chamado para morar em outro país e você resolve aproveitar o ensejo e vai com ele, né? Pede demissão e vai com ele. Enfim, aí vem uma mudança que aparece na sua vida irreversível. Para quê? Para quê? Para que você desperte para uma nova dimensão da sua realidade, que é o julgamento, né? E continue elevando a sua alma para o caminho da ressurreição, pelo amor de Deus, pelo amor do Cristo. A gente veio aqui para ressuscitar em consciência. Percebe? Então, o enlaçador de mundos, no nível cósmico, ele tem essa função, né? No nível da nossa navegação cósmica, a gente passa por ajustes de rota, ajustes de tudo, de vida, né? Ajustes para a gente se expressar, na verdade, melhor, para a nossa alma vibrar e nos iluminar de uma forma mais íntegra. Então, o versinho do Enlaçador de Mundos, ele fala: unifico com o fim de igualar, atraindo a oportunidade. Selo o armazém da transformação com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Vamos respirar e vamos lá novamente para a gente fazer tudo certinho, né? Vamos absorver essa consciência. A gente respira profundo, fecha os olhos, leva a sua consciência para o centro do seu coração. Já se visualiza no ambiente interno do seu coração, que pode ser um campo aberto,
pode ser uma salinha aconchegante, né? Mas usa a sua imaginação para você se colocar aí, no recôndito da tua alma. E aí deixa essas palavras reverberarem em você. Se você quiser, repita em voz alta. Unifico com o fim de igualar, atraindo a oportunidade. Selo o armazém da transformação com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Unifico com o fim de igualar, atraindo a oportunidade. Selo o armazém da transformação com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, para essa onda encantada, nós teremos como propósito o igualar, a ação de igualar, para transformar e abrirmos-nos para a essência da oportunidade. Assim como a gente está, né, no anel da lua autoexistente, e a gente aprendeu, a gente está, né, vivendo com a lua autoexistente, essa ação de purificar através do dar passagem às nossas emoções, para que a gente então alcance o fluxo. Então a essência nos selos galácticos, nos selos do Tzolk'in, eles trazem aquele lugar da consciência que a gente consegue alcançar. Se através da ação de purificar a gente exercer o poder da água universal, que é dar passagem à água universal para a gente alcançar o fluxo. Então, no caso do enlaçador de mundos, a nossa ação é igualar, e esse igualar, alcançar essa consciência do que há de semelhante entre você e essa situação, você começa a transformação para atrair a oportunidade. Porque veja bem, quando você não julga, quando você apenas toma consciência, você está usando o poder da consciência para transformar. Por isso que muita gente, quando aprende tarô comigo, fala assim, mas então o julgamento quer dizer exatamente o contrário do que o nome da carta diz? Sim, sim. Por um lado, sim. Por outro lado, é a sua própria consciência ascensionada que vai perceber o que seria justo entre esses dois mundos, né? Por isso pode até ser considerado julgamento. Mas não nessa dimensão que a gente estuda. Nessa dimensão que a gente estuda é exatamente o oposto, é o não julgar que permite que você alcance uma consciência, uma oitava acima, porque você percebe a semelhança. Ao perceber a semelhança, você está alcançando um nível de consciência superior àqueles dois polos, àquela polaridade, e esse nível de consciência já é por si só transformador. E aí, quando você não julga, não classifica, você não está cristalizando ali uma saída, uma situação. Você está aberto a partir desse olhar análogo, né? Desse olhar da busca do semelhante, você está aberta a novas ideias, a novas possibilidades. É quando então a oportunidade pode se manifestar. Então esse é o comando para toda essa onda encantada. E veja bem, na lua que nós estamos, que é a lua da manifestação. Então tá um momento assim, gente, de realmente, para quem está acompanhando o canal, fazer a sua cartinha do seu sonho, né? Escreve com riqueza de detalhes o teu sonho de vida. Nós estamos no castelo do refinar, então a gente está nesse momento, né? Refinando o nosso ser, preparando a gente está preparando toda a nossa personalidade para depois entrar no castelo da transformação. Aí serão 4 ondas encantadas para transformar.
Então você vê aqui como que a gente aqui está abrindo as oportunidades. A gente começou com a onda encantada do caminhante do céu, explorando os espaços internos, né? Abrindo espaços internos. Agora a gente vai, além de abrir esses espaços internos, a gente não vai julgar. A gente vai simplesmente igualar a nossa visão, buscar o semelhante na nossa vida para a gente abrir oportunidade para as transformações. E isso tudo aqui, olha, na lua da manifestação. Então, o que que a gente vai manifestar? E eu não me canso de repetir. O ato de manifestar, quando estamos estudando o nosso ser galáctico, através do Tzolk'in, não é manifestar na matéria ainda. É plasmar, é manifestar na nossa mente. Por exemplo, no exemplo que eu dei, se você ouve falar Vasco e Flamengo, se você não parar um pouquinho e ir um pouquinho mais fundo nisso, você só vai ver dois times que vivem brigando, que têm torcidas poderosas e que às vezes se machucam umas às outras. Você vai ver isso. Mas se você usar da ação de buscar a semelhança, aí você, num segundo, você já... qual é a semelhança entre os dois? São times. Isso é que é tomar forma na sua mente, entendeu? A sua mente tomou uma outra forma de pensar agora, se pensar como times. Então é essa forma, é essa manifestação que a gente está falando aqui. Então se a gente está nessa lua, manifestar, né? Até vamos dar uma olhada aqui nessa lua. Olha, hoje é dia 9. Hoje é dia 9/4, a gente está aqui no domingo, no Kim, enlaçador de mundos magnético, começando uma nova onda encantada, e a gente ainda está também na semana vermelha, que o conhecimento inicia a visão. Então, tomar conhecimento disso, acionar essa consciência, já é tudo que a gente tem que fazer para poder navegar no fluxo das águas universais e alcançar a consciência cósmica, percebe? Por isso que eu digo que aqui não tem dever de casa. O que você ouve, você já está introjetando e já está abrindo espaços na sua mente para que você possa passar a perceber isso no seu mundo, interno e externo. Então, toda essa onda encantada, esses 13 dias, que começa agora dia 9 e vai até o dia 21, a gente vai ter uns eventos interessantíssimos. Na quinta-feira vai ser uma lua minguante no selo do cachorro. Um selo importante porque é um selo branco, né? Então, a gente está numa onda branca. Os 4 selos brancos vibram na dimensão do tempo. Então, vai ser bastante importante essa lua minguante aqui no selo do cachorro. E nós vamos ter um eclipse no dia 20, a gente aqui juntos, quem está seguindo o canal. Hoje é o dia da cartinha do desapego. Hoje, no início dessa onda encantada do enlaçador de mundos, que transforma para abrir oportunidades, a gente vai fazer uma listinha do desapego. Desapego, deixa eu escrever aqui, vai fazer um barulhinho aqui de texto, mas eu faço questão de bater esse texto aqui, porque a gente vai fazer essa magia. Desapego. Peraí, a gente vai fazer lista do desapego. Você vai escrever todas as coisas que você sabe que você deve se desapegar do seu passado, do seu presente e do seu futuro, tá? É a lista do desapego. Hoje, antes de dormir, nesse dia do enlaçador de mundos. Aí você faz essa lista, né? E guarda junto com aquela outra cartinha dos sonhos que você fez. Porque nesse eclipse você vai chegar com seus instrumentos de magia para a gente aproveitar a força do eclipse e deixar ir o que deve ir para efetivamente abrir novos espaços na nossa vida, abrir oportunidades na nossa vida e irmos evoluindo enquanto seres humanos, expandindo a nossa consciência, ganhando a consciência de seres galácticos que somos, levando a consciência para a Terra, construindo a noosfera, que é a consciência da Terra. E isso nesse eclipse vai estar super potencializado. E o eclipse vai acontecer num selo de terra cristal. A Terra fala de navegação e de sincronicidades.
Então, veja, a gente vai fazer o eclipse navegando nesse planeta, atraindo as sincronicidades das novas oportunidades para a nossa vida. Realmente, olha, caminhos abertos. Faça essa listinha, tá? Eu costumo dizer, eu acabei de me desdizer, né? Não tem dever de casa e lá estou eu passando o dever de casa. Bom, mas, poxa, você faz absolutamente se você quiser, né? Se você tiver com a sua Kundalini, com a sua serpente, né? Com a sua força vital viva, ligada, vibrante, entusiasmada com esse nosso coaching aqui de terapia galáctica, né? Bora lá. A gente está vivendo essa transição planetária, pelo menos eu não estou vendo da arquibancada. Eu estou no play e tenho certeza que você está também. Então, a gente está aqui nessa transição planetária para fazer a nossa parte, né? E aí vamos usar os instrumentos, então, que dispomos. Então, esse é o recado para a gente, gente. Vamos dormir fazendo a nossa listinha, porque a gente vai usar essa listinha no dia 20, que vai haver o eclipse, e aí quando chegar lá eu vou contar para vocês como que a gente vai usar essa listinha nesse eclipse. E tem um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês depois no encerramento, né, onde a gente adiciona novos vídeos, o vídeo que eu conto como que eu consegui uma cura muito maravilhosa no eclipse de maio do ano passado. Foi fantástico. E é essa fórmula que eu vou trazer para vocês também. Tá certo? Então era isso, minha gente. Gratidão, tenha um excelente final de domingo para você que está ouvindo essa gravação. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos adiante, porque a vida é bela e nós estamos evoluindo, graças a Deus e a deusa. E a sua companhia aqui neste canal ajuda prontamente, francamente, largamente a minha evolução, porque eu me sinto aqui muito feliz cumprindo meu serviço e, assim, em estado de graça sempre que eu leio um comentário de vocês, tá bem? Então é isso, gente. Gratidão! Namastê, in Lakesh. Eu sou um outro você.